Frio dia, né? Bem-vindos, agradeço, antes de mais nada, o convite para vir aqui conversar com vocês. Meu nome é Thiago Garcia, eu sou médico de tráfego também, e eu vou explicar depois o que isso significa, porque eu sei que ninguém sabe. E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo, né? Como o professor muito bem falou, esse mês ele é dedicado à conscientização no trânsito. O trânsito, as mortes pelo trânsito já são a maior causa de morte, principalmente na faixa etária de 16 a 34 anos, que é onde vocês se encontram, né? É a maior causa de morte. Vocês sabem quantas pessoas por dia morrem vítimas de acidente de trânsito no mundo? Pode chutar. 1.000? Ainda mais. 100 mil? 1 milhão? 1 milhão? Ainda não, né? Senão acabaria rápido, né? 30 mil pessoas morrem todos os dias vítimas de acidente de trânsito no mundo. No Brasil, 50 mil pessoas morrem por ano e mais de 1 milhão ficam com alguma sequela vítima de acidente de trânsito. E Santa Catarina é o estado que tem a maior mortalidade por acidente em motociclistas, né? Tem algum motociclista? Quem tem carteira de habilitação aqui? Alguns, né? Verdadeira. Quem é motociclista? Muito bem, a gente vai falar sobre isso também. Então a ideia do Maio Amarelo é a gente conversar um pouquinho sobre os fatores de risco que aumentam o risco de acidente de trânsito, para a gente evitar essas mortes aí. A gente vai falar um pouquinho de São Bento depois para vocês verem também. Então, o que a gente tem visto cada vez mais é o uso do celular e a direção, né? Então, o celular hoje já é a segunda maior causa de acidente de trânsito. Em breve será a primeira, tenho certeza disso. E aumenta em 4 vezes a chance de você ter um acidente de trânsito. E quando a gente vê esse tipo de situação, né, o ser humano ele acha que as coisas nunca vão acontecer com ele, né? A gente acha que esse tipo de coisa não vai acontecer com a gente, mas acontece, né? Tenho certeza que todo mundo aqui tem algum familiar, algum amigo, algum conhecido que já se acidentou, ou que foi vítima fatal, infelizmente, né? Ou que de alguma forma se envolveu em algum acidente de trânsito. As coisas acontecem com a gente, sim. E mais que você se acidentar, tão importante também é você pensar como seria se você estivesse no lugar de quem cometeu esse tipo de acidente. Então, antes que a gente se arrependa de ter feito, que a gente previna para não fazer, né? Existem até estudos para que os carros tenham sensores para inutilizar o celular, né? E eu acho que é uma tendência isso acontecer. Não sei se realmente isso vai se concretizar, porque tem a parte monetária por trás, não sei se os motoristas gostariam que isso acontecesse, apesar de ser errado, apesar de ser contra a lei, a gente sabe que muita gente usa o celular durante a direção, né? E também, hoje, bastaria que a gente colocasse no modo avião quando dirige, né? Mas a maioria não faz. Então, nós temos aqui os principais fatores de risco para acidente de trânsito, tá? Então, o que temos lá? O álcool, uso de capacete em motociclistas, em ciclistas também. Eu tenho um folderzinho que eu entreguei para vocês falando sobre ciclista. Excesso de velocidade, né? O celular, cinto de segurança e uso de dispositivo em crianças, né? As cadeirinhas. Então, cinto de segurança, o Brasil ele é o segundo país que mais usa cinto de segurança no banco da frente. Isso é muito bom. Até uns 20 anos atrás, quem usava cinto de segurança era motivo de piada, né? Na Europa se utilizava e aqui não se utilizava. Hoje, graças a Deus, é lei, né? E o cinto de segurança junto com o airbag são os dispositivos que mais previnem mortes por acidente de trânsito. Mas, ao mesmo tempo que nós somos o segundo país que mais usa cinto de segurança no banco da frente, nós somos o segundo país que menos utiliza cinto de segurança no banco de trás. Quem aqui usa cinto quando você entra no banco de trás? Não vale mentir. Tem bastante, né? Então, assim, quando de um acidente de trânsito, se a pessoa do banco de trás não estiver usando cinto de segurança, aumenta em 10 vezes
a chance de morte no passageiro do banco da frente. Então, numa batida a 50 km por hora, é como tivesse uma força de 1 tonelada no motorista ou no passageiro do banco da frente. Então é importantíssimo, né, vocês, primeiro, quando estiverem no banco de trás, usarem o cinto. E quando estiver no banco da frente, pedir para o de trás usar o cinto, sejam inteligentes, né? Como motoristas, como condutores e como passageiros do banco da frente também. Então a gente não tem esse hábito, né? Segundo país no mundo que menos usa. E a gente precisa mudar essa estatística, né? E por que usar o cinto de segurança? É o que o videozinho vai mostrar agora. Então é isso que acontece com quem não usa o cinto de segurança. E fora aquela moça que bateu no estacionamento, que eu não sei porque que ela fez aquilo ali, né? Mas independentemente da velocidade da batida, né, o cinto de segurança ele protege, não só contra... Ele diminui em 35% a chance de você morrer, né, num acidente de trânsito. Mas em batidas laterais, né, o que não é muito comum, mas comum são batidas frontais, em colisões laterais ele diminui mais de 50% a chance de você morrer, né, porque acontece aquilo que a gente viu no vídeo lá, bate na cabeça, vai para o outro lado, bate na cabeça do outro, né, geralmente por trauma craniano, tá? Então o que faz o médico especialista em medicina de tráfego? Né? Então quando eu falei aqui, todo mundo já olhou isso, né? É tráfego, não é tráfico, tá? Medicina de tráfego, né? A atuação nossa mais conhecida como médico de tráfego é o exame de aptidão física, né? Então o exame médico para quem vai fazer, para quem é candidato à carteira de habilitação. Então, é provável que a gente se encontre num futuro breve, né? Aqui em São Bento nós somos em 5 profissionais que atuam nessa área. Mas além disso, a gente tem algumas outras atuações. Uma é educação em trânsito, que é isso que eu estou fazendo aqui, né? Perícias em relação a acidentes de trânsito, medicina de viagem, então quando as pessoas vão viajar para um determinado lugar, orientar em relação a vacinas, a possíveis doenças, né? Medicina aeroespacial, medicina aquaviária, então em navios, em aviões, né? Até recentemente estava viajando e a lei de Murphy, né, faz com que as coisas aconteçam. No avião teve uma pessoa lá que teve uma parada cardíaca, então a gente atua nessa área aí também. Tá? Então são algumas das nossas das ramificações da medicina de tráfego. É uma especialidade médica reconhecida, é nova, tem cerca de 15 anos, né? Mas a nossa atuação mais conhecida é o exame médico para fazer a carteira de motorista, né? Vocês vão lá, a gente avalia a visão, a audição, né? Ver se está tudo bem, estão enxergando direitinho, os reflexos, a força, tudo mais, né? Quem tem carteira aqui já sabe como funciona, tá? E para quem tem carteira, vocês vão ter que renovar a carteira de vocês pela primeira vez um ano depois a cada 5 anos, né? Então, durante a vida a gente vai se encontrar bastante ainda. Agora. Então, eu e o Dr. Carlos, que é o meu colega, nós atuamos aqui no CAP Dom Pedro, né, que fica aqui na Avenida Dom Pedro, pertinho aqui do colégio, com medicina de tráfego. A gente desenvolveu um trabalho com álcool e drogas como causa de mortalidade no trânsito aqui em São Bento. Então, o que a gente fez? A gente pegou um período de 1 ano e todas as pessoas que morreram por causa de acidente de trânsito e vimos quantos tinham dados positivos para álcool ou drogas, né? É importante ressaltar que essa mortalidade é só dos que morreram na hora do acidente, né? Grande parte não morre na hora, então vai para o hospital, morre alguns dias, uma semana depois, né? Então isso não entra nessa estatística aqui, tá? Essas são as pessoas que morreram no acidente, no local do acidente. Então, só falando um pouquinho do álcool, que é esse bannerzinho que eu trouxe aqui para vocês. Então, a lei diz que não pode beber e dirigir, ponto. Né? A tolerância para dirigir no Brasil é 0. Tá? Tem alguns países que, e no Brasil antes tinha alguma tolerância, né? Agora não tem. Então, existe uma grande diferença entre crime e multa administrativa. E vocês vão ver isso muito. Então tem essas blitz, né? Vocês devem ver no jornal de vez em quando, foi pego tantos miligramas no bafômetro e tudo mais, né?
Mas para poder dirigir, não pode ter nada. Tá? Se você for pego dirigindo, você paga uma multa, que hoje é de R$ 2.900. Tem carteira suspensa por 1 ano. Né? Se vocês estiverem no primeiro ano da habilitação de vocês perdem esse direito, tem que esperar 1 ano, fazer o curso de novo. Mas assim, por que isso acontece? Porque a gente só respeita quando mexe no bolso da gente. Né? Se a gente respeitasse porque é crime, porque não pode, essas coisas não aconteceriam. Mas enfim. Então o álcool, o que eu gostaria que vocês soubessem? Então uma dose de bebida, que é um copo de cerveja, uma taça de vinho ou um copo de uísque, ele aumenta em 40% a chance de acidente de trânsito. 3 doses aumentam em 11 vezes, e 5 doses aumentam em 48 vezes a chance de acidente de trânsito. 48 vezes. Mas se eu tomar só 5 copos de cerveja, aumenta em 48 vezes a chance. Tá? E depois não adianta dizer que você não quis causar acidente. Né? Não, mas eu não queria. Claro que não queria. Né? Mas você correu o risco, assumiu o risco bebendo esse tanto aí. Né? Então, procurem isso, vocês vão se deparar muito, né? Ou como motoristas ou como passageiros. Então não adianta você beber e não dirigir, mas você pegar carona com alguém que bebeu. Né? Porque a chance de você se envolver num acidente é 48 vezes maior. Então, tenham essa consciência, tá? De não aumentar o seu risco, de não transformar a tua diversão numa tragédia. Então, o trabalho, como eu falei, a gente fez os testes, né? Foi colhido no ml. Isso é uma praxe, né? Todo acidente é colhido o sangue para ser feito toxicológico e álcool nos pacientes que vão a óbito por acidente de trânsito. Então, aqui são os dados que a gente coletou. Então, nesse ano aí, tiveram 19 mortes no local do acidente. Né? O número de mortes foi muito maior do que esse. Mas 19 mortes no local do acidente de trânsito, aqui na nossa cidade. Né? Não parece muito, mas né? Para uma cidade do tamanho de São Bento, é um dado bem elevado. Tá? Então, aqui, resultado do exame toxicológico. Dos 19, 9 deram positivo. 8 para álcool e 1 para droga, né? Maconha e cocaína. Aqui também alteram a percepção e alteram a condução de veículo automotor. Próximo. Então, como eu falei, 8 deram positivo para álcool, 1 deu positivo para droga e 10 não deram. Então, praticamente 50% das mortes, os envolvidos tinham positivo para álcool ou droga. Né? Para ver que, apesar da conscientização, né, as pessoas realmente não se preocupam com isso. Né? E o resultado é esse. Isso é bem interessante. Então, o que é isso aqui? É a concentração de álcool, a quantidade de álcool no sangue das pessoas, dos óbitos que deram positivo para álcool. Tá? Então, o que é isso aqui? Existem 2 maneiras de a gente ver, a gente medir o álcool na pessoa. Uma é através do bafômetro, né? Alguém que tem carteira aqui já fez bafômetro? Não? Professor. Então, através, né, você sopra ali o aparelhinho, ele mostra, ou através do sangue. Tá? Hoje em dia até, caso a pessoa se recuse, né, o policial ele pode atestar através de alguns sinais que a pessoa apresente que ele está embriagado, mesmo sem exame. Isso vale como prova também. Não adianta não querer soprar. Né? Tem que não beber. Então, assim, quando a gente mede no sangue, se você bebe uma dose, ele vai dar cerca de 5 pontos. Tá? Então, beber uma dose, no sangue aparece 5. Então, vejam a dosagem dos óbitos aqui. 38. 34, 35, 28, né? 11, 10, enfim, aqui são 3 doses. Aqui não sei quantas doses, né? Pelo menos 10 doses. Então, para a gente ver como realmente essa combinação não é muito interessante, álcool e direção. Né? Bebeu mais de 10 doses e saiu para dirigir. Então, a média de idade era em torno de 30 anos, na verdade 29, tá? 47% positivo para álcool ou drogas. Maior exposição,
na faixa que eu falei para vocês, 18 a 38, que é mais ou menos a faixa onde as mortes por trânsito são a maior causa. Então, maioria ocorrida em estradas, né? É difícil a gente ter vítimas fatais, não é impossível, mas é mais difícil dentro da cidade por causa da velocidade, né? Uma velocidade um pouquinho menor, a chance disso ocorrer é um pouco menor. Então, álcool e drogas, né? Os principais problemas de saúde, né? Então, 19 mortes é muito para a nossa cidade. Ano passado foram 19 de novo, e esse ano já são 9. Né? Então, apesar de toda a conscientização, de todo esse trabalho que a gente faz com o Maio Amarelo, mas não só durante esse mês, essa estatística não tem baixado. Né? Por quê? Porque as pessoas, mais uma vez, acham que isso não vai acontecer com elas. Né? A gente acha que acontece com os outros e não com a gente. Mas acontece sim. Escolher chegar bem. Né? Isso é uma escolha que a gente tem. Quando a gente vai dirigir, a gente pode escolher fazer isso de forma segura ou não. A gente pode escolher beber e não dirigir, ou não beber e dirigir, ou não usar drogas e dirigir, né? Ou não dirigir em excesso de velocidade, usar cinto de segurança. É uma escolha que a gente faz, né? E essa escolha pode salvar a nossa vida e pode salvar a vida das outras pessoas. E pense que as outras pessoas podem ser alguém querido para você. Então a gente mudar essa estatística de 19 óbitos todos os anos para 0, depende de cada um de nós. Né? E a gente vê muito, e isso é um dado muito positivo, que cada vez mais os novos condutores, que são vocês, né, têm tido uma maior consciência, talvez por uma maior informação, talvez por não ter tantos vícios que já vêm de muito tempo, né? Mas tem tido uma maior consciência. Essa é a esperança que a gente tem que com essa informação e com as escolhas certas, né, a gente consiga diminuir um pouquinho essas estatísticas aí. Agora a gente vai ver uma campanha, que é da Austrália. Isso era uma campanha, porque a Austrália tem 252 mortes no trânsito em um ano. 252, né? A gente tem praticamente 60 mil. Vamos ver a campanha que eles fizeram. Não existe ninguém que não faça falta para alguém, né? Todo mundo é importante, então o número aceitável é 0. E cabe a cada um de nós, como condutores, né, como agentes do trânsito, não só como condutores, como pedestre, né, como ciclista também. Você sabe que agora, a partir de março, tem uma lei que se você não atravessar na faixa e for pego, você pode ser multado. Vocês sabiam disso, né? Vai acontecer? Não sei, mas existe a lei. Né? Então, assim, não atravessar na faixa aumenta muito o risco de ser atropelado, em torno de 30%. Então são pequenas atitudes que a gente pode tomar. Sai aqui do colégio, todo mundo correndo, não vou atravessar na faixa, aqui que é mais fácil. Quem nunca? Então, que cada um faça a sua parte, para que o trânsito seja cada vez mais seguro para todos nós. Né? E só para terminar, então, uma fotinha ali do CAC Dom Pedro, que é onde eu atuo. Eu fico à inteira disposição de vocês, quando vocês forem fazer a carteira de motorista de vocês. Tá? Vai ser um prazer poder avaliá-los e aprová-los. Né? Se estiver tudo bem, obviamente, né? Para que vocês possam ser condutores cada vez mais conscientes. Muito obrigado.